Olá! O objetivo aqui é falar sobre cartas, sobre a escrita epistolar, que é muito importante para o Novo Testamento. Se você parar para pensar, tirando Atos e os 4 evangelhos, os 5 primeiros livros, o resto do Novo Testamento inteiro se relaciona de forma muito próxima com a escrita epistolar. Quase tudo ou é carta, ou contém carta, ou se relaciona de certa forma com esse tipo de escrita, né? Até mesmo o Apocalipse, se você se lembrar bem. Ele também tem um emissor, um destinatário, também tem uma despedida, também tem as cartas dentro do Apocalipse, né? É uma correspondência. Teve gente que quis diferenciar carta de epístola. A gente às vezes fala carta do apóstolo Paulo lá, ou epístola, primeira epístola aos Coríntios. Essa distinção seria motivada pela qualidade do texto, né? Uma epístola seria uma correspondência escrita com um caráter mais literário, mais bem cuidado, algo para ficar, mais do que uma carta que seria escrita numa linguagem mais simples, de forma menos cuidada, simplesmente para transmitir uma mensagem. Essa distinção, ela não é necessária e ela não é nem sequer útil para a gente, né? Dentro disso que é a escrita epistolar, a escrita de carta, existe uma variedade de coisas, né? Uma variedade de tipos de documentos, diferentes pelo estilo, sim, diferentes pelo tamanho, diferentes pelo propósito da correspondência. Você pode até categorizar coisas diferentes, mas tudo faz parte dessa escrita de carta, de epístola, de correspondência. Algo que não foi inventado pelo apóstolo Paulo. Eu menciono Paulo porque certamente ele foi o primeiro a escrever algo que está contido no Novo Testamento. Mas ele não foi o primeiro a lançar mão desse recurso da escrita de cartas. Era algo muitíssimo comum naquele tempo e algo que já tinha uma longa história. A escrita de cartas não começa nem no Império Romano. É algo muito mais antigo, embora tenha vivido um desenvolvimento e tenha alcançado assim o seu padrão e alcançado certa forma e organização no período greco-romano. Mas desde antes nós temos escrita de mensagens. Antes da escrita, é bom lembrar, havia a figura do mensageiro que tinha que decorar a mensagem e transmiti-la oralmente, né? Sai de um lugar com algo dito a ele para dizer para o outro, chega até lá e vai dizer, olha, fui enviado por tal pessoa e ela diz o seguinte. Quando você tem a escrita e alguém percebe, olha, podemos usar essa tecnologia da escrita para o envio de mensagens assim. Vamos fazê-lo. É claro que tem suas vantagens. Você não depende tanto da memória de alguém, você não depende tanto da confiabilidade de alguém. A mensagem permanece, apesar da vontade ou má vontade do mensageiro, né? Às vezes o mensageiro pode nem saber ou concordar com a mensagem que ele entrega. Lembra, por exemplo, do caso de Davi com Urias. Ele manda uma mensagem por Urias que decreta a morte do próprio Urias. Essa pequena carta terrível que tem simplesmente uma instrução para colocar Urias na frente de batalha e deixá-lo lá morrer. O sujeito que leva o mensageiro, ele só pode dizer, olha assim, isso aqui é enviado de Davi, mas o conteúdo ele não controla. Provavelmente até está selado para ele não poder ler. É só ser aberto ali no destino. Mas a figura do mensageiro permanece importante. É alguém que leva essa correspondência e, no início, mais do que simplesmente carregar a correspondência, também faz a saudação. No início, é mais parecido com isso que nós temos com Davi e Urias. Você tem simplesmente o corpo do texto e quem chega e cumprimenta e diz quem está enviando é o mensageiro. Ele ainda tem um papel um pouco mais ativo no início. Depois as cartas vão tomando uma nova forma e tendo no seu próprio conteúdo, no seu próprio texto, a saudação. E aí você vai gerar, então, com o tempo, uma estrutura mais ou menos padrão de carta, que tem saudação, que diz geralmente
de quem vem aquela mensagem, para quem vai aquela mensagem e também um cumprimento. Às vezes desejando saúde da pessoa, às vezes dizendo alguma palavra agradável para começar a conversa. Depois tem o corpo do texto, a mensagem em si, e uma conclusão que inclui uma despedida. Essa estrutura em 3 partes, ela vai ser muito comum. Isso nós já temos no contexto greco-romano. E temos aí também um sistema de entrega de cartas mais eficiente. Mas nós não podemos nos confundir. Você já percebeu que no Novo Testamento, Paulo muitas vezes se refere a quem vai levar a carta? E não é um serviço de correios. Nós temos um serviço postal no período romano já. Nós temos, com Augusto, a instituição de um serviço postal eficiente. Mas não era algo usado pelas pessoas comuns. Era algo para mensagens oficiais, era algo para mensagens do interesse do império. As pessoas individuais, a pessoa física, no nosso linguajar de hoje, não tinha o serviço postal a seu dispor. Ela não tinha vou pagar aqui para mandar essa carta lá para aquela congregação. Isso não acontecia. Não acontecia. Eu precisava ter alguém para levar a carta para mim, de uma forma mais particular. As pessoas muito ricas recorriam, por exemplo, aos seus escravos. Outras pessoas recorriam a amigos, a pessoas conhecidas, que podiam ser pagas, sim, algumas pessoas, mas outras podiam fazer isso como um favor. Eu vou viajar de tal lugar para lá, eu levo a sua correspondência. Assim as coisas aconteciam. E também por meio de mercadores, é claro, né, que faziam muitas viagens e podiam também aproveitar para fazer esse serviço de levar mensagens. É claro que uma dificuldade, então, que se tinha era na confiabilidade disso, né? Vai chegar mesmo a carta? Algumas cartas antigas, inclusive, registram essa preocupação, né, de que a carta chegue, será que vai chegar? A distância era um obstáculo muito grande. E a escrita de cartas era uma tentativa de vencer esse obstáculo. Isso é muito importante quando a gente pensa na escrita de Paulo. Até para pensar o conteúdo das cartas. Paulo muitas vezes tem a saudação, em que ele fala de si, quem ele é, tem o destinatário, tem o cumprimento, que deixa de ser um cumprimento comum, como as pessoas usavam em geral, que desejava a felicidade de quem recebia a carta, e agora Paulo usa uma expressão, muitas vezes, que fala da graça e da paz de Deus, desejando que a pessoa que lê a carta, a congregação que recebe a carta, esteja na graça de Deus, receba a graça de Deus e a paz de Deus esteja ali. É uma forma de saudação muito própria para o conteúdo das cartas do apóstolo. Um conteúdo, e aí vem o corpo da carta, né, que não é sempre curto, ele é longo, por mais às vezes, mais longo do que o conteúdo de muitas cartas daquele tempo. A gente pode comparar, por exemplo, com cartas de Sêneca. Esse livrinho aqui é uma edição de cartas de Sêneca, também do século I, e as cartas são, em geral, mais breves do que as cartas de Paulo. Não são tão longas assim. E tem também, muitas vezes, uma unidade temática maior. Ele vai tratar de um assunto, trata desse assunto, pronto. Em Paulo, às vezes, nós encontramos, inclusive, algumas cartas que levantam suspeitas de algumas pessoas que vão dizer assim: não, essa carta aqui não parece uma carta só. Ela tem momentos diferentes, tem assuntos diferentes. Filipenses levanta essa questão, por exemplo. Mas é bom lembrar que a carta ela está ali para suprir a falta da presença. Paulo expressa isso algumas vezes. O que ele gostaria mesmo é de estar presente ali. Como ele não está presente, ele substitui essa presença pela escrita. Pela escrita. Então envia essa escrita por meio de alguém. Alguém que pode ser de mais confiança, alguém que pode ser mais próximo dele no trabalho, ou alguém menos próximo. Alguém até sugeriu que quando Paulo tem um mensageiro mais próximo de si, ele até fala menos de si mesmo.
Ele até defende menos a autoridade do seu escrito, confiando que a pessoa que leva a carta vá fazer essa introdução. Olha, eu sou tal pessoa, companheiro de trabalho de Paulo, foi o apóstolo Paulo que enviou, lembrem-se de quem é, leiam, escutem, tendo isso em mente. E quando Paulo não teria essa pessoa específica, ele seria mais enfático na sua identidade, na sua posição. É pelo menos instigante pensar isso, né? A gente precisaria verificar com o tempo, caso a caso, e ver se há uma regularidade nisso, mas é interessante pensar, até para reconhecer que uma carta é mais do que um texto, é de certa forma também um evento, né, que tem todo esse de escrever, de levar, de chegar, de entregar, de ser lida, há todo um acontecimento em torno do que é uma carta, que vai além simplesmente do texto. Né? É bom a gente pensar nisso. Mas então, como eu dizia, né, o fato de que a carta supre a falta da presença faz a gente pensar também que o seu conteúdo não precisa ser sempre tão estruturado e tão unitário assim. Paulo queria estar presente em tal lugar para conversar com aquelas pessoas, para orientar aquelas pessoas sobre mais de uma coisa. Então ele tenta colocar muitas vezes numa carta tudo que ele poderia, em uma ocasião, resolver com aquele pessoal, com aquela congregação específica. Né? E o que ele poderia resolver? Né? Claro que as cartas têm muito de escrita ocasional. Depende de um problema, depende de uma questão, o seu conteúdo vai surgir a partir disso. Né? Então, por que ele trata desse assunto aqui, daquele assunto ali? Nem sempre nós temos o pano de fundo muito claro. A gente pode tentar perceber o pano de fundo a partir do que está escrito. Sempre é bom lembrar com uma certa suspeita sobre a nossa capacidade. As reconstruções, assim, Paulo está escrevendo isso, certamente porque aquela congregação vivia um momento assim e assado. A gente pode de vez em quando parar para pensar assim, será que a gente está realmente acertando toda essa reconstrução do contexto? Se é só a própria carta que a gente tem, vamos com calma, né? Mas de qualquer forma, eu acho bom a gente lembrar que a carta é todo um evento, que está em torno do texto também. É bom lembrar que ela supre uma falta de presença, ou seja, uma ausência. Então, ela pode sim querer resolver mais de uma coisa, ela pode sim ter em si mais conversas que o apóstolo julgue necessárias e não necessariamente formando uma unidade perfeita, com todas as transições tranquilas. Isso eu acho muito interessante. Mas, em geral, ela tem uma estrutura reconhecível como carta. Uma estrutura tem um começo, saudação, o corpo, o desenvolvimento, alguns assuntos ali dentro e uma despedida com recomendações finais e isso, né? Acrescente-se que as cartas de Paulo têm também, muitas vezes, uma doxologia, tem palavras de louvor, tem quase que uma prece, algumas vezes, recomendações muito claras para a vida cristã. Isso, inclusive, alguém diz, pode refletir o fato de que Paulo escreve para a congregação enquanto congregação reunida. Congregação reunida que forma quase um momento litúrgico. Então, a carta tem um caráter também quase litúrgico. Vocês estão reunidos como família de fé, como igreja cristã, como congregação, como corpo de Cristo, e por isso eu escrevo para vocês como isso que vocês são. Como isso que vocês são. O mais às vezes, né, tirando as cartas pastorais, tirando Filemon, talvez mais especificamente ainda, são cartas para um grupo de pessoas que precisa ser instruído. Por isso, talvez seja interessante comparar as cartas de Paulo com cartas de instrução filosófica, que também já circulavam. Porque isso faz com que a gente entenda por que elas costumam ser um pouquinho maiores do que as cartas
de outros tipos, por exemplo, né, que costumam ter um volume menor. Por que elas costumam ter uma complexidade maior? Né? Mas não que elas sejam exatamente iguais às cartas dos filósofos, né, para seus discípulos. Até não por causa dessa tendência a perceber a reunião como litúrgica e por causa da natureza do assunto. A natureza do assunto que é bem específica. Não vamos encontrar as cartas de Paulo, então, exatamente como são as cartas de Sêneca. Não vamos encontrar as cartas de Paulo, então, exatamente como são as cartas atribuídas a Platão. Né? Não vai ser a mesma coisa, não vai ser nem muito parecido, porque a vivência de Paulo e a experiência e a necessidade que ele vê na sua escrita, para que a sua escrita surja, tudo isso é diferente, é bem diferente. O que mais que a gente pode pensar, né, sobre isso? É claro que nem todas as cartas do Novo Testamento têm a estrutura comum de uma carta. Por exemplo, Hebreus nós chamamos de carta. Se não fosse o finalzinho de Hebreus, eu não diria que era uma carta, porque o começo não tem uma saudação. O final tem uma despedida na forma que se esperaria para uma carta. É até, de certa forma, parecido com as despedidas de Paulo, embora Hebreus não tenha um autor conhecido. E as tentativas são quase sempre para nomes conhecidos, quando, na verdade, a gente tem um monte de cristão que poderia ter escrito isso, não sendo conhecido, não tendo o seu nome conhecido por nós, né? Mas é bem curioso isso, porque se você tirasse o capítulo 13 de Hebreus, eu diria que é um tratado teológico. É um tratado e não uma carta. Mas tem essa parte final, né? Fica então a questão: será que Hebreus é uma dessas cartas ainda que contaria com a saudação do mensageiro? Né? O mensageiro fazia o papel de fazer a saudação? Pode ser que sim, mas isso fica sempre em aberto, né? Bom, é isso. Né? Essas são as cartas do Novo Testamento que devem ser lidas como cartas, que não tem um padrão rígido, que tem uma variação, mas que tem esse propósito de suprir a falta da presença. Isso eu acho que é fundamental para a gente ler as cartas. E Paulo fala disso muitas vezes, né? Essa vontade de estar presente. A carta é o resultado dessa vontade de estar presente, de ter o que dizer estando presente, de não poder fazê-lo, mas de ter esse recurso tecnológico que é a escrita. Isso é muito bonito. Por isso elas têm um aspecto quase de homilia muitas vezes. Ela tem esse aspecto da conversa de quem está presente e que tem urgência para dizer algumas coisas. Vamos encontrar dificuldades, sim, porque a carta precisa tentar colocar tudo no texto, né? Deixar as coisas esclarecidas, porque quem escreveu não está presente para responder às dúvidas. Quem escreveu não está numa interação presencial, está distante. Eu preciso dar conta de tudo nesse texto aqui. É bom também ter isso em mente quando a gente lê, para entender porque que em alguns momentos o assunto volta, o assunto é tratado com um exemplo, o assunto é tratado de outra forma. Isso é importante também. Mas é isso, né? É isso. E a autoridade apostólica, ela se reflete também na expectativa que ele tem de que essa carta seja lida, e às vezes lida por mais de uma congregação, que uma congregação passe para outra carta. Uma questão que existe é de quando que se teve a ideia de que essa carta que Paulo escreveu, por exemplo, para os coríntios, ela não serviria simplesmente para os coríntios, para aquela ocasião, mas deveria ser algo a ser mantido, a ser colocado numa coleção e a ser lido por toda a igreja. Há hipóteses e mais hipóteses sobre isso, até sobre quem teria feito a primeira coleção de cartas de Paulo. Há quem sugira que foi Lucas, o que parece fazer até algum sentido. Há quem sugira que foi Timóteo, mas é sempre uma tentativa assim, sem muito
sem muito acerto, né? Sem muita certeza. Me parece muito plausível que as próprias congregações, dado o valor que o apóstolo Paulo tem por causa do seu papel, tenham querido preservar isso. As próprias congregações podem ter, sim, transmitido a carta para outra, mas a partir de uma cópia. Vamos manter isso para nós também, e que possa ser copiado e lido por outra congregação. Chegou uma carta de outra congregação, por que nós não vamos ter também uma cópia dessa, né? Vamos reunir esses escritos apostólicos, vamos guardar isso aqui. E com o tempo isso, então, vai sendo guardado em diferentes congregações. Não demora, alguém vai ter uma ideia. Vamos juntar o que todas têm, uma tem mais do que a outra, e fazer uma coleção completa, né? E aí a carta deixa de ser simplesmente para uma ocasião e ela se torna um escrito para a história da igreja como um todo, para toda a igreja de todos os tempos, né? Eu acho isso, na verdade, muito bonito. Mas aí tem aquela dinâmica do evento em torno da carta. Ganha proporções maiores. Deixa de ser algo centrado em emissor, mensageiro, congregação que recebe, e passa a ser algo que envolve toda a igreja. É até muito instigante pensar isso também, e muito bonito, né? E a gente deveria ter isso em mente quando a gente lê, né? Toda essa dinâmica da mensagem, da falta da presença, dos primeiros destinatários, que não são os únicos, e da manutenção disso para edificação de toda a igreja. Talvez lendo assim, a gente possa ser também mais edificado pela leitura das cartas. Acho que é isso que eu queria dizer. Não sei se eu disse tudo o que eu queria dizer, mas alguma coisa eu disse. Né? Eu falei dos mensageiros, da importância dos mensageiros, da inexistência do serviço postal, ou na verdade, né, existia o serviço postal no Império Romano, eu falei isso. Talvez eu vou falar de novo. Se eu não falei, se eu falei, considere essa última parte. Se eu não falei, escutem. Existia sim um serviço postal, os persas já inventaram isso. Isso existia no mundo greco-romano, no mundo helênico, né, desde Alexandre. Isso é aperfeiçoado em Roma por Augusto. Mas o serviço postal romano não era para todas as pessoas. Era para mensagens oficiais, era para mensagens de interesse de Roma. Pessoas comuns não tinham esse recurso. Por isso tinham que recorrer a recursos próprios, né? Ricos usavam seus escravos para mandarem mensagens. Pessoas comuns, não tão ricas assim, recorriam a mercantes, né, mercadores, que iam de um lugar para o outro levando mercadorias e podiam então também levar correspondências. As pessoas muitas vezes recorriam a amigos, né, a pessoas próximas, como é o caso do apóstolo Paulo, para fazer esse envio de correspondências. É claro que, então, sem um serviço muito eficiente para pessoas comuns, havia uma certa incerteza sobre a chegada das cartas e sobre como que isso ia acontecer, né? Só para lembrar que também isso faz parte desse sistema de tentar suprir a ausência. Também tem esse percalço de ter o mensageiro no tempo certo e de que seja um mensageiro eficiente. Que bom que os mensageiros foram eficientes, que bom que também houve outros mensageiros que decidiram conservar essas mensagens para que elas fossem para nós também. Boa leitura, bênção de Deus, um grande abraço e até a próxima.